Olá pessoal, bom dia, boa noite, né? Depende do horário que vocês estão assistindo, né, esse vídeo aqui, essa gravação, essa aula. Para quem não me conhece, eu acredito que a maioria de vocês não me conhecem ainda, eu sou o professor Wederson e estou aqui para substituir as aulas do professor Adalberto, tá? As aulas de física. Então vou estar com as turmas do terceiro ano, né? Acho que uma turma da parte da manhã e turmas da parte da tarde. É, Também com a turma do segundo ano. Pessoal, vou dar continuidade, né, com o conteúdo do professor e eu vou começar verificando aqui alguns conteúdos, acho que já passou para vocês, né, só para a gente situar. Eu vou voltar um pouquinho na parte aqui do conteúdo de força elétrica e campo elétrico, né, passar alguns exercícios para vocês, certo? Eu tenho minha maneira de avaliar, não necessariamente vai ser a mesma maneira que o professor Adalberto avaliava vocês, certo? Então eu vou explico, né, o conteúdo, quero explicar para vocês o conteúdo, deixar lista de exercícios para vocês fazerem, né? Fazer no caderno, tirar foto e postar aqui na plataforma, né, no Google Sala de Aula. É, eu já quero começar com exercício relacionado à lei de Coulomb, né? Relacionado à força elétrica. E depois exercício de campo elétrico. Acho que eu vou deixar duas aulas gravadas com vocês. Tem alguns dias que vocês não têm aula do professor Adalberto, né? Que não deixa atividade para vocês. Então eu acho melhor, né? Começar já repondo algumas aulas, certo? Eu não sei quando o professor Adalberto volta, né? Mas estarei aqui até ele voltar. Pode ser que ele volte, né? Daqui uns 15 dias, daqui a um mês, né? Ou só volte o ano que vem, eu não sei, né? Então, enquanto o professor Adalberto não volta, eu estarei com vocês, tá? Então, para quem não me conhece, sou o professor Wederson, sou formado em Física, né? Pela Universidade Federal de Rondônia, licenciado pela Universidade Federal de Rondônia e mestrado pela Universidade Federal de Rondônia em Ensino de Física, certo? Muito bem. Quero ver se essa semana eu faço uma live com vocês também, para poder conhecer, né, alguns de vocês, poder estar explicando o conteúdo, tirando dúvida ao vivo, né, isso é muito bom. Eu quero ver o dia específico mesmo, né, que o professor costuma marcar live com vocês, para a gente estar marcando, né, essa live tirando dúvida com vocês, certo? Muito bem. Só vendo aqui alguma coisa, né, que eu acredito que vocês já tenham visto, que é sobre a força elétrica, né, cálculo da lei de Coulomb. Deixa eu só diminuir um pouquinho essa câmera aqui na tela. Ok, acho que tá bom assim. Muito bem, pessoal. Vamos então aprender ou relembrar alguma coisa sobre força elétrica, certo? Então, a força elétrica, né, em física, ela é estudada pela lei de Coulomb. Esse nome que nós temos aqui, né? Lei de Coulomb, certo? Então, a lei de Coulomb vai estudar a força, né, de interação entre cargas elétricas, certo? Sendo essas cargas elétricas de mesmos sinais, né, de sinais iguais, como é aqui no caso aqui de cima aqui, tá? Ou seja, elas de sinais opostos, como temos aqui no meio, né? Certo? Então, pelo princípio da atração e da repulsão, né, acredito que vocês já tenham visto, sabemos que forças elétricas de sinais iguais, elas tendem o que a se repelir, tendem o que a se afastar uma da outra, né? Tendem a se distanciar uma da outra. Uma tende para um lado e outra tende para o outro lado, certo? É, vão se deslocar, né, é, na mesma direção, só que em sentidos contrários, né, sentidos opostos. E a cargas elétricas de sinais contrários, que elas tendem a se aproximar uma da outra, tendem a se atrair, certo? Tem uma força de atração entre elas. Então a lei de Coulomb vai estudar essa força de interação entre essas cargas elétricas, certo? Essa força de interação que essas cargas têm entre elas, beleza? Então a gente vai ver a proporção que existe, né, entre essas forças, entre essa força elétrica, certo? Essa força ela depende o quê? Diretamente do produto, né, das cargas. A gente vai ver que é o módulo, né, dessas cargas, do produto das cargas elétricas. É, e inversamente proporcional à distância, né, o quadrado da distância entre essas cargas, beleza?
Então, vejamos aqui algumas definições. Temos aqui, então, olha só. Então, olha essa lei de Coulomb. Então, essa lei descreve a força de atração ou repulsão que aparece entre duas cargas pontiformes. Então, cargas pontiformes são cargas muito pequenininhas, são cargas de massa desprezíveis, né? São cargas elétricas muito pequenininhas, tá? Quer dizer, são cargas elétricas que pode ser pequena ou grande, né? Mas a massa dela é desprezível, certo? Por isso que fala que é pontiforme, é muito pequeno, né? E é desprezível. Essas cargas, entre as cargas de dois corpos, né, isso é, entre cargas de dois corpos eletrizados que possuem dimensões desprezíveis, quando colocada em presença uma da outra. Então, as dimensões são desprezíveis, a massa também é desprezível. Aqui não aborda a questão da massa, mas a massa é desprezível também, tá? Que se tiver massa muito grande, né, a massa vai dar a questão de outro tipo de força aí, né, que pode influenciar na questão da força gravitacional. E nesse caso aqui a gente só quer considerar o que é a força elétrica. Força gravitacional, acredito que vocês tenham visto lá no primeiro ano, certo? Lá no conteúdo de gravitação, certo? Então, a gente vai dar continuidade e provavelmente a gente pode ver mais adiante algumas questões que possam tentar abordar o que é força gravitacional e força elétrica. Então, consideramos duas cargas elétricas pontiformes, né? Está considerando duas cargas aqui, né? A carga 1 e a carga 2, né? Q1 e Q2, separado por uma distância d. Então, temos aqui essa distância d, né? E a carga 1 e a carga 2. No primeiro caso, temos o que? Uma carga sendo, a carga 1 sendo uma carga positiva e a carga 2 carga positiva. Vemos aqui o que? O vetor força elétrica que apontando nessa direção, né? A força aponta nessa direção. E a outra aponta nessa outra direção aqui, tentando se afastar, né? E depois, na segunda situação, temos uma carga positiva e uma carga negativa, né? Q1 sendo positiva, Q2 sendo negativa. E a força que a gente tem aqui de aproximação aqui, né? Olha só. Então, vão se aproximar as cargas elétricas. No outro caso aqui, olha, temos duas cargas de sinais negativos e a força que a gente tem é de repulsão, as cargas se afastando uma da outra, certo? Então sabemos que se essas cargas forem de mesmo sinal, elas tendem o quê? A se repelir, né? Se repelem. Se tiver sinais diferentes, elas se atraem. Isso acontece devido à ação da força da natureza elétrica sobre elas. Essa força são de ação e reação. Portanto, tem a mesma intensidade, mesma direção, né? E sentidos opostos, certo? Então, a força elétrica é uma grandeza física, né? A grandeza física é aquilo que eu posso medir, que eu posso mensurar. Como o comprimento é uma grandeza física, o campo elétrico é uma grandeza física, eu posso medir, né? Eu posso mensurar. Ela é uma grandeza física, no caso, que é vetorial. Ela possui módulo, ela possui direção, ela possui um sentido, certo? Muito bem, continuando aqui, ó, deve-se notar também que, de acordo com os princípios da ação e reação, da ação e reação, são forças que agem em corpos diferentes, portanto, não se anulam. Ok. Em 1784, o físico francês, né, Charles Augustin de Coulomb, verificou experimentalmente que, olha só, isso aqui que define a questão da força elétrica, tá? Essa aqui é a definição, né, velada de força elétrica. A intensidade da força elétrica de interação entre duas cargas pontiformes é diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas. Então, é o produto dentro do módulo dessas cargas aqui. Eu multiplico uma pela outra, né? Então, é proporcional a esse produto aqui. E é inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa, né? Que separa essas cargas elétricas. Então, vai variar dessa forma aí, tá? Proporcional ao produto das cargas, né? O módulo do produto dessas cargas é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Está aqui, olha só, essa formulazinha. Então, essa aqui é a expressão matemática da lei de Coulomb. Certo? Temos um F aqui que é igual a K vezes Q1, módulo de Q1 vezes o módulo de Q2, dividido pela distância ao quadrado, a distância que separa essas duas cargas elétricas. Ok? Esse K aqui, olha só, é uma constante eletrostática, certo? Onde K é a constante de proporcionalidade que depende do meio onde as cargas se encontram e do sistema de unidade dotado. No vácuo, a constante é indicada por K0, né? Ele coloca um zerinho aqui e é denominada constante eletrostática. Seu valor no Sistema Internacional de Unidade, né, no SI, é isso aqui, olha. A constante eletrostática do vácuo é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Nm² por Coulomb ao quadrado. Então, essa aqui é a unidade, né, dessa constante eletrostática do vácuo, né?
É a constante de proporcionalidade eletrostática e ela depende do meio onde ela se encontra. Então, para todos os casos, os exercícios que a gente vai passar, a gente vai considerar acho que sempre a gente vai considerar aqui, tá, que as cargas elétricas estão no vácuo, porque a gente já conhece o valor da constante eletrostática, porque ela pode variar de ambiente para ambiente. No vácuo já é um valor conhecido, né? Se for dentro d'água, o valor dessa constante é 1. Se for num ambiente onde tem gás atmosférico, a constante eletrostática tem outro valor, certo? Então, vamos considerar que as cargas estão sempre no vácuo, né, para facilitar os nossos cálculos daí, tá? Fazer de conta que elas estão no vácuo sempre. Ou elaborar exercícios, né, colocando as cargas elétricas no vácuo. Então, nessa expressão aqui da lei de Coulomb, utiliza-se o quê? Apenas os módulos da carga, concluindo, né, de antemão pelos sinais das cargas, se as forças são de atração ou repulsão. Veja, se tiver uma carga negativa e uma carga positiva, você já sabe que vai ter o quê? Força de atração, né? O produto dessas cargas aí, então, seria, se você multiplicar o que é uma carga negativa com uma carga positiva, é, o produto aí vai ser o quê? Vai ser menor que zero. E eu de baixo aqui, olha. Se as duas cargas forem positivas, o que dá maior que zero, né? Mais e mais, é maior que zero. Se as duas cargas forem negativas, que menos com menos também é mais, vai dar maior que zero, né? Daí dá repulsão. Sempre cargas com sinais iguais, tá? Se você multiplicar, sempre vai dar o quê? Valor maior que zero. Com os sinais contrários, que dá sempre valor menor que zero. Sempre menos com mais, o quê? É menos, né? Daí vai ser sempre de atração. Então fiquem atentos a isso aí. Vejamos aqui adiante. Ok. A gente tem aqui, olha só, uma representação gráfica da lei de Coulomb, né? O que é que acontece se a gente for colocar num gráfico? Talvez mais adiante eu passo para vocês o quê? Para tentar demonstrar isso aqui no gráfico. Tem um software, né, que a gente utiliza para fazer esses gráficos, fica bem interessante, que é o Origin. Não sei se vocês já conhecem esse software para construção de gráfico. Ó, aqui, olha, de fato você só pode observar o seguinte aqui, olha. A distância, ela, a força, né, ela varia com um quarto da distância, certo? Ó, representando que é a força de interação elétrica em função da distância entre as duas cargas. Observemos como gráfico da hipérbole conforme indica a figura. Então, olha só, a força ela varia inversamente o quê? Com o quadrado da distância, né? Olha só, varia inversamente com o quadrado. Então, você tem a força aqui, olha, tem a distância aqui e a força é uma força F. Daí aqui você tem uma força aqui que dobrou, né? E a força caiu o quê? Ficou dividida por 4. A distância triplicou e a força o quê? Ficou dividida por 9. Sempre variando o quê? Inversamente com o quadrado da distância. Conforme o quê? Aqui, olha só, é 3, né? Aumenta 3 vezes a distância. E aqui, olha o que? É 3 vezes 3, que é 9 daí, né? Varia inversamente com o quadrado da distância, né? Aqui, olha, a distância aumentou o quê? 4 vezes. Aqui, o que? A força caiu o quê? 16 vezes, né? Dividiu 16 vezes. Dividiu por 16. Então sempre vai variar inversamente com o quadrado da distância. Aumenta a distância entre as cargas, o que a força de interação diminui. Então quanto mais próximo tiver, o que vai acontecer? Maior vai ser a força de interação entre as cargas elétricas. Mais distante, o que? Menor a força de interação entre elas. Você pode tentar comparar essa força, a força magnética aqui, a força elétrica com a força magnética. Se você aproximar dois ímãs, né, digamos aí, a força de atração entre eles ou de repulsão, que é se você aproximar, a força de atração e de repulsão entre eles, o que é cada vez maior. Quanto mais distantes estiverem esses dois ímãs, o que a força de atração ou de repulsão vai ser cada vez menor. Também a força magnética ela varia o que inversamente com o quadrado da distância. Mesma coisa que acontece aqui com a força elétrica, certo? Logo abaixo aqui a gente tem alguns exercícios para vocês fazerem. Na verdade, isso aqui é um exemplo que temos aqui, tá? Então, eu vou mostrar a resolução desse exemplo aqui mais à frente ali. Separei para vocês, né? Vou destrinchar mais passo a passo aqui, tá? Então, aqui está misturando duas situações, né? Olha só. De acordo com o modelo de Bohr, né, modelo atômico de Bohr, o átomo de hidrogênio é formado por um próton, né? Que está lá no núcleo, né? Aqui, ó, que é a carga positiva, em torno do qual um elétron descreve um movimento circular uniforme, né? Olha só, circulando em torno do núcleo, né? Então, descreve um movimento circular uniforme de raio aproximadamente igual a 5,3 vezes 10 na menos 11 metros. Então, um raio muito curto. A distância daqui até aqui, né, é essa ali.
Determine, letra A intensidade da força de atração entre o próton e o elétron. Então tem que achar a força de atração que é entre o próton, que está aqui no núcleo, né, e o elétron, que está aqui na eletrosfera, né, girando em torno aqui do núcleo atômico, certo? Então, primeira coisa, achar o que é a intensidade da força. Essa intensidade da força aqui é, no caso, o módulo, né? Tem que calcular o módulo da força elétrica, certo? As cargas são colocadas em módulos. Essas barrinhas que tem ao redor aqui, ok? Então, depois calcular a velocidade dessa partícula aqui, né, desse elétron em torno, né, do núcleo aqui, beleza? Vou tentar abrir essa continha aqui, né, mais adiante aqui, para vocês enxergarem melhor como é que faz essa resolução aqui, ok? Depois temos exercício que eu vou deixar para vocês fazerem aí, tá? De 23 aqui até o 33, para vocês praticarem aí. Ok, então vamos tentar resolver isso aqui? Olha só. Então, de acordo com o modelo de Bohr, o átomo de hidrogênio é formado por um próton, em torno do qual um elétron descreve um movimento circular uniforme de raio aproximadamente igual a 5,3 vezes 10 a menos 11 metros. Determine a intensidade da força de atração entre o próton e o elétron. Então, vamos verificar isso aí. Vamos pegar aqui a caneta. Vamos colocar os nossos dados aqui, né? A letra A, que é que a gente determina a intensidade da força, né? Dessa força de atração entre o próton e o elétron. Então, letra A, vamos ver aqui. Qual que é a intensidade, né? Quer saber o módulo dessa força aí. Qual que é a intensidade dessa força elétrica. Então, muito bem. Vamos desenhar aqui. Vamos fazer um círculo aqui direitinho. Vamos ver se eu consigo desenhar um círculo aqui. Olha só. Vou colocar nesse cantinho aqui. Então, aqui a gente vai ter o quê? No núcleo, temos um próton com carga positiva. Deixa eu deixar ele positivo aqui. Vai pegar uma cor diferente. Aqui no núcleo temos o próton com carga positiva. E ao redor do próton a gente vai ter o quê? A órbita no qual o elétron gira em torno do núcleo, né? Não ficou bem circular, tá? O negócio aqui. Façam de conta que esse negócio está circular, tá? Não está bem circular, né? Então o elétron vai estar aqui, né? Elétron com carga negativa, girando em torno do núcleo. Epa. Olha só. Então temos o elétron com carga negativa girando aqui em torno do núcleo, né? Vou colocar um sinalzinho negativo aqui dentro. Veja, temos o que? Uma força de atração aqui, né? O próton que está aqui no núcleo vai atrair esse elétron aqui, né? Tem uma força, né, de atração entre ele. O elétron está girando aqui em torno, né, tentando, quase como se fosse escapar, né? Tem uma velocidade ali puxando ele, né, tangencialmente, tentando puxar para fora. Olha só. Temos uma velocidade aqui, né? Ele está numa certa velocidade tentando sair para fora aqui, né? Tangencialmente, né? Temos um vetor velocidade aqui, olha, puxando para fora aqui. E tem uma força que é direcionada ao centro aqui, né? Que é a força centrípeta, tá? Tem uma força puxando ele aqui, olha. Força centrípeta. Epa, esse F ficou miseravelmente feio aqui. Vou pegar um pincel diferente. Tá aí, né? Então tem uma força puxando ele em direção ao núcleo aqui, certo? Muito bem. A intensidade dessa força, que nem vocês viram ali, o cálculo dessa força é isso aqui, né? A força de interação entre o próton e o elétron ali, ela é a constante eletrostática do ambiente, né? Vamos considerar que essas cargas elétricas estão no vácuo, né? Porque é vácuo dentro de um átomo de hidrogênio, né? Daí você tem o quê? A carga 1 aqui, que é o próton, o módulo da carga 1, vezes o módulo da carga 2. Essa carga 2 vai ser o elétron ali na eletrosfera, né? Então,
Isso dividido pela distância que separa eles, né? Essa distância aí, olha. Então essa distância é o raio, né? Esse D que tem aqui, eu vou colocar, é o raio que separa ele, olha. Tem um raio, né? Temos o diâmetro, que é esse aqui, daqui do canto até aqui, mas o que a gente considera o quê? A borda, né? Essa distância aqui, olha. A distância da borda aqui até o centro, né? Da órbita ali até o centro aqui, né? Onde está, olha. Esse aqui é o raio, né? Então esse raio, que é a distância que a gente vai colocar aqui embaixo aqui, tá? Vou até tirar o D daqui, vou colocar já um R no local aqui. Então essa distância até o centro é elevado ao quadrado, que a gente tem que considerar, tá? Ok, vamos colocar, substituir esses valores, né? A gente pega e multiplica. Então a carga 1 aqui, né, é o próton aqui dentro, e a carga 2 vai ser o que? O elétron aqui do lado de fora. Muito bem. Vocês sabem, né, que a carga elétrica é a menor quantidade de carga elétrica que existe na natureza. É, temos a carga, ele é considerado o que? A carga elementar, né? Menor porção de carga que tem na natureza, que tem valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Essa é a menor porção de carga elétrica que tem na natureza, né? A carga do elétron e a carga do próton. Os dois têm o mesmo valor de carga elétrica. Só que o próton, o quê? Esse valor aqui é positivo e o elétron, esse valor é negativo, né? Que é o que nós temos aqui, tá? Então vamos considerar a carga 1 como sendo do próton e a carga 2 aqui como sendo a carga do elétron. Beleza? Então vamos substituir esses valores aí, tá? E resolver aqui. Então temos o seguinte, olha só, que continuando aqui na frente aqui, acho que não vai dar para ir na frente, vamos fazer do lado de cá. Então essa força vai ser o quê? É a constante do vácuo, né? Olha, essa aqui, cadê? Está bem aqui, né? A constante eletrostática do vácuo. Ela vale 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Isso vezes, olha só, vamos colocar aqui, Q1, né? A carga do próton, que é no caso que é a carga elétrica positiva, né? Aí que a gente tem a carga do próton. Olha só isso aqui, né? 1,6 vezes 10 a menos 19. Então ela é positiva. Depois essa é a carga do próton. Depois a carga do elétron, que é essa aqui, né? Que é negativa, que está aqui, ó. Então nós temos o que? A carga do próton? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Acho que eu vou até colocar direto isso aqui, tá? Vou tirar até as barrinhas, vamos colocar direto o valor do módulo. O módulo que é o valor positivo disso, tá? Então já vou substituindo logo os valores positivos. Vou até tirar a barra aqui, tá? Porque depois eu teria que reescrever isso colocando ali, tá? Então já vou colocar logo o valor positivo, que é o valor do módulo desse aqui. Então, vezes o módulo de Q2, o que é da carga 2, está negativo, mas eu quero o valor de módulo, esse valor também vai positivo. Então vamos ter o quê? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A distância, né, elevado ao quadrado. Então temos essa distância aqui, tá? Ó, o raio, no caso, né, aproximadamente aqui, né? Esse é o raio, a distância que tem da borda aqui, olha. A distância que tem do elétron até o próton, né? A distância até o centro ali. Então essa é a distância que eles têm aqui, né? Que eles interagem. Então vamos colocar aqui essa distância. Então a distância é 5,3 vezes 10 a menos 11 metros. Isso que é r elevado ao quadrado, então isso aqui fica elevado ao quadrado também. Beleza? Então vamos multiplicar isso aqui, né, galera? Então essa força de interação é, olha só, vamos multiplicar tudo isso aqui em cima, tá? Ó, vamos pegar aqui, depois a gente deixa a base 10 mais por último, depois as unidades também, né? Vamos ver aqui 9 vezes 1,6 e o valor que der vezes 1,6 de novo, certo? Vamos colocar isso aí. Então, só colocar aqui uma retazinha. Então, vamos lá. Se eu pegar aqui a calculadora e multiplicar 9 vezes 1,6, isso vai dar 14,4. Se eu pegar 14,4 e multiplicar por 1,6 de novo,
Isso vai dar 23,04, certo? 23,04. É isso aí, olha. 23,04. Então foi 9 vezes 1,6 e, e o valor que deu vezes 1,6 de novo. Agora eu vou pegar o que? As bases 10, né? Eu conservo a base 10, olha, aqui. No caso, eu vou somar os expoentes aqui, né? 9 mais o menos 19, isso vai dar o quê? Menos 10, né? 9 com menos 19 é menos 10. Menos 10 com menos 19 do lado de cá, ok? Vai dar menos 29. Certo aí, olha? Então a soma aqui, né? Se eu tenho 9 e devo 19, né? Se eu tenho 9 aqui e pagar, pegar esses 19 que eu estou devendo aqui e pagar com esse 9, eu continuo devendo 10. Se eu devo 10, devo 19, devo 29. Muito bem, as unidades agora, que está em cima da barra, a gente multiplica aqui, né? N vezes m ao quadrado, continua, né? N vezes m ao quadrado, vezes coulomb aqui, né? Vai ser coulomb ao quadrado. Na parte de baixo aqui, olha, o que a gente tem aqui? Temos 5,3, olha, vezes 10 na menos 11 elevado ao quadrado. Então, eu faço parcial, vou fazendo por partes aqui, tá? Então, 5,3 ao quadrado. O que é isso aí? É 5,3 vezes 5,3. Então, pego 5,3, né, eleva ao quadrado aí. Isso vai dar o quê? 28,09. Vamos lá. 28,09, certo? Base 10 eu mantenho. E agora aqui tem o quê? Temos multiplicação do expoente, né? Tem o 2 que multiplica 11. No caso, menos 11, né? 2 vezes menos 11, isso vai dar o quê? Menos 22. Metro aqui, né? Olha, metro elevado ao quadrado, metro quadrado, né? Mas não esquece que temos o quê? Esse coulomb que está debaixo da barra aqui, tá? Eu multipliquei esses dois em cima, deu o quê? Esse aqui, né? Esse que está debaixo da barra, ele vem aqui, né? Teve esse coulomb ao quadrado. E vem aqui o metro quadrado aqui, né? Vezes metro quadrado. Aí você tem o quê? Unidades iguais aqui em cima e embaixo, né? Você vai cortar isso aqui, né? Ó, então a gente pega aqui coulomb quadrado divide com coulomb quadrado, metro quadrado com metro quadrado. Vai sobrar a unidade Newton aqui, ok? Então vamos continuar aqui, vamos fazer a divisão que temos aqui, tá? Então continuando aqui mais à frente, olha. Então temos que a força elétrica é aqui. É o quê? É esse 23,04 que eu vou dividir por 28,09, certo? Pega aí, olha, 23,04. Estou com minha calculadora aqui, tá? Não está aparecendo na tela, mas estou multiplicando aqui. 23,04 eu vou dividir por 28,09. Isso vai dar, olha só, 0,82. Arredondando é isso aí, tá? É aproximadamente 0,82. Deu muitos valores aqui, então vou arredondar, certo? Então vou colocar aí aproximado. Até vou usar um símbolo aqui diferente aqui, tá? Não é igual, aproximadamente igual 0,82, certo? É aproximadamente isso aí, 0,82. Ainda não acabou, né? Temos o que? A base 10. Uma divisão aqui de base 10. A gente conserva a base 10, né? Então 0,82 vezes 10. Quando tem divisão com base 10, né? A gente tem uma subtração de expoente. Aqui em cima eu quero a soma de expoente. Esse mais esse aqui, né? 9 mais menos 19 mais menos 19. Aqui você tem o quê? Menos 29 menos o de baixo, que é menos 22. Então temos uma subtração aí, né, com esses expoentes. Então temos o de cima, olha só que é menos 29 menos o de baixo aqui, que é menos 22. E temos a unidade que sobrou aqui, né, que é o Newton, unidade da força elétrica. Então, vamos continuar aqui. Então, temos que a força elétrica é igual, não, né, aproximadamente 0,82 vezes 10. Vamos ver elevado a quanto? Ó,
Menos e menos, esse aqui é mais, né? Ó, tem multiplicação de sinal. Então você tem menos 29, olha só, menos 29 mais 22. Isso vai dar o quê? Menos 7, né? Se eu devo 29 e pago 22, né? 22 positivo, ainda continua devendo 7, né? Então menos 7 Newton. Ainda não acabou, né? A gente tem que colocar isso aqui em notação científica, certo, pessoal? Então vamos pegar esse valor que nós temos aí, né? E colocar ele na forma de notação científica, beleza? Então vou fazer isso aí, olha. Para ficar em notação científica, esse termo aqui, esse número aqui, eu tenho que ficar entre 1 e 10, certo? A vírgula tem que deslocar de maneira que deixe esse aqui entre 1 e 10, esse termo aqui, tá? Então, a única maneira desse aqui ficar entre 1 e 10 é o quê? 0,82 ficar entre 1 e 10, ou seja, maior do que 1 e menor do que 10, essa vírgula deslocar para frente, né? Aumenta uma casa aqui, olha. Ou seja, eu multiplico esse aqui por 10, tá? Só que eu tenho que fazer isso e esse número continuar sendo a mesma coisa. Para isso, então, eu tenho que modificar aqui o expoente, né? Se aumenta aqui, olha só, se eu aumentar aqui, eu tenho que diminuir aqui, olha. Uma casa aqui também, né? Olha. Eu multiplico por 10, mas depois eu divido por 10, né? Para dividir por 10, aqui se dividir isso aqui por 10, né? Eu tenho que somar menos 1 aqui ainda, ó. Certo? Então, continuando aqui na frente, olha, eu vou ter que a força vai ser aproximadamente, isso que era 0,82 vai virar 8,2. Multiplica por 10, né? Então tem aqui menos 7 e menos 1. Eu devo 7, devo 1, então devo 8. É a unidade Newton. Então esse aqui vai ser mais ou menos aproximadamente a força no qual que o núcleo, né, aqui, o próton que está no núcleo irá atrair o elétron que está aqui na eletrosfera, certo? Então aproximadamente com essa força, né, que essa carga vai ser atraída em direção ao núcleo. Só que daí tem um porém, ela nunca vai cair aqui no núcleo também porque tem o quê? Ó, ela tem uma aceleração, né, tangencial aqui, né, tem uma velocidade tangencial. Então tem uma força atraindo em direção ao núcleo, mas tem uma outra força aqui puxando ela para fora. Ela tem uma velocidade circular aqui, né, a carga é puxada para fora o tempo todo. A mesma força na qual ela é puxada para fora, ela é puxada para dentro. Então entra em equilíbrio e ela mantém o que? A órbita. Essa partícula aqui, nesse elétron, irá manter nessa órbita. Beleza? Muito bem. Olha só, pessoal, ainda não acabou, né? O problema ainda quer saber o que? A velocidade do elétron. Na letra B aqui, ó. A letra A foi isso aqui o resultado, né? Deixa eu até circular aqui com uma corzinha diferente, colocar um verdezinho aqui em volta. Vamos pegar aqui uma... Vamos fazer isso aqui. Essa aqui, né? A resposta da letra A. Muito bem. Vamos pegar então a letra B, que é essa calcular aqui, a velocidade do elétron. Qual é a velocidade no qual o elétron está girando, né, aqui em torno do núcleo? Qual a velocidade? Para fazer esse cálculo aqui, a gente vai utilizar o quê? A força, né? Vou utilizar ali no caso que é a segunda lei de Newton, né? A força é igual a massa vezes a aceleração. Só que nesse caso aí, na aceleração centrípeta, né? Massa é aceleração centrípeta. Ok? Esse aqui é, no caso, que é a força centrípeta. Essa força centrípeta que nós temos aqui, olha. Força centrípeta. Essa aqui é a fórmula, né? É massa vezes aceleração. Então, a aceleração que é apontando em direção aqui ao núcleo aqui, certo? Muito bem. Eu vou ter que pegar esse cálculo aqui, né, converter, como eu não tenho o valor da aceleração, eu tenho que converter isso aqui, né, pegar essa velocidade tangencial e dividir pelo raio aqui, olha, para mim achar, né, para mim completar essa fórmula aqui para me resolver o problema. Nós sabemos então que lá na cinemática, né, vocês sabem que, né, do movimento circular, essa aceleração centrípeta, ela é dada pelo quê? Pela razão entre a velocidade, né, elevado ao quadrado, pelo raio, certo? Pelo raio. Daí você vai obter a aceleração centrípeta, certo? Então, é essa a razão que nós temos aqui para fazer esse cálculo aí. Beleza?
Muito bem, então a gente vai substituir isso aqui nessa fórmula aqui, olha, substituindo aqui, então você tem que essa força centrípeta aí é a massa vezes, olha só, colocando aqui agora esse aqui, né? Vamos pegar o módulo disso aqui, né? Fazer isso aqui em módulo. Então você tem o que? Isso aqui vezes a velocidade tangencial ao quadrado dividido pelo raio, né? Do círculo. Então você pega essa aceleração aqui, essa velocidade tangencial aqui, né? Dividido pelo raio aqui do círculo, certo? Muito bem. Essas forças elas são igualadas, né? A força no qual o elétron é atraído aqui para o centro aqui, né? É a mesma força no qual ele é puxado para sair para fora aqui, tá? A gente vai ter que equilibrar essa força, né? A força elétrica, né? Na qual a carga é atraída em direção ao centro e a força no qual ela é puxada para fora aqui, tá? Beleza? Então a gente vai tentar equilibrar isso aí. Tentar equilibrar a força elétrica, que é o cálculo que a gente fez aqui, né? E, e essa força que puxa para fora ali, certo? Vamos equilibrar essas duas forças aí. Deixa eu dar uma diminuída nisso aqui. Tem que sobrar espaço para a gente resolver. Ok, dando uma diminuidinha aqui no canto. Então vamos igualar isso aqui, né? Olha, essa força centrípeta, né? Com a força elétrica que a gente calculou aqui do lado, né? Essa força elétrica. Então uma você tem o que? Que é a massa, né? Ali no caso seria a massa do próton, né? Da partícula ali. Vou até colocar um Pzinho aqui, né? Que é a massa do próton que está girando em volta ali, né? Do próton não, do elétron. Ele que está girando em volta aqui. Então você tem que colocar a massa do elétron vezes a velocidade do elétron ao quadrado dividido pelo raio, né, do movimento circular do elétron aí. Isso vezes a força elétrica que a gente acabou de achar o valor aqui, né, que foi 8,2 vezes 10 a menos 8 newton. Ok, vamos substituir os valores conhecidos, porque o objetivo aqui na letra B, olha só lembrando que a gente está fazendo a letra B, né? É achar a velocidade, né? Que a gente quer achar, olha, a velocidade do elétron. Então vamos ter que isolar esse V aqui, né? E calcular a velocidade do elétron. Então vamos substituir os dados que a gente tem aqui, né? Olha, o raio passa multiplicando, né? Está dividindo aqui, passa multiplicando para o lado de cá. E a massa do elétron que passa dividindo, né? Um passa multiplicando, o outro passa dividindo. Ok? Está dividindo aqui embaixo, né? Passa multiplicando, o que está multiplicando passa dividindo, tudo inverso. Então vamos continuar esse cálculo aqui. Então eu vou ter o seguinte, que V velocidade ao quadrado é igual a o R que passou multiplicando, né, o raio, vezes 8,2 vezes 10 elevado a menos 8 newton, e isso dividido pela massa do elétron. Agora que eu percebi aqui, que eu deixei uma parte aqui da fórmula encoberta, né? Minha tela, eu estou aparecendo na tela aqui, acabei cobrindo uma parte da formulazinha. Vou até mudar minha posição aqui na tela.
Talvez fique melhor aí para vocês. Ok. Então, vamos continuar aqui o cálculo, olha só. Então, vamos substituir quem aqui, né? Então, nós temos que essa velocidade ao quadrado é igual a o raio. Quem é o raio aqui? O raio está, vamos ver aqui, está aqui, né? 5,3 vezes 10 elevado a menos 11 metros. Isso multiplica 8,2 vezes 10 elevado a menos 8 newton. Isso vai dividir pela massa do elétron. Então, a massa do elétron, olha só, cadê aqui a massa do elétron? Está em quilograma, né? A massa do elétron é 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 quilograma. Está em quilograma, tá? Muito bem. Então, a gente vai ter que resolver isso aqui. Então, vou continuar aqui na parte de baixo, né? Então, temos que v ao quadrado é igual a... Vamos lá, olha. Eu tenho 5,3 que multiplica 8,2. Tenho que multiplicar isso aí, né? Da base 10 depois 5,3, que vai multiplicar 8,2. Vamos pegar a calculadora e multiplicar isso aí, tá? Então, 5,3 vezes 8,2, isso vai dar 43,46. Vamos colocar aqui. Isso é 43,46 vezes 10, né? Só colocar a barra aqui, né? Que isso aqui está dividindo aqui. Olha só, vezes 10. Agora, porque está multiplicando, então nós vamos ter o quê? Que pegar, fazer uma soma, né? Menos 11 mais o menos 8, menos 11 com menos 8, isso vai dar o quê? Menos 19. Né? Seria isso aí, eu devo 11, devo 8, então devo 19. Metro vezes Newton, temos aqui, né? Metro vezes Newton, dividido por 9,1 vezes 10 a menos 31 quilograma. Então, continuando aqui, vamos ter que v ao quadrado é igual a... Vamos dividir isso aí, né? 43,41 por 9,1. Então, dividir isso por 9,1. Isso vai dar, olha só, 4,77, né? É um valor aproximado, que eu vou tentar arredondar isso aí, né? 4,775, vou arredondar para 4,776. 4,776. Deu arredondado aqui, tá? Então esse valor vai ser aproximado. Vou até colocar um sinalzinho de aproximação aqui, né? Quando divide ali. Então, eu coloco aqui a multiplicação, base 10, né? Temos, no caso aqui agora, uma divisão de base 10, então a subtração de expoente. Então, eu tenho que pegar o quê? O expoente que eu tenho aqui em cima, que é menos 19, isso aqui, menos o expoente de baixo, que é menos 31. Então, temos a subtração de expoente, né? O expoente de cima, que é menos 19, menos o expoente de baixo, que é menos 31. Certo? Então, temos uma subtração aí. Veja que a unidade, né, temos a unidade aqui, olha. Temos uma divisão de unidades. Esse newton, gente, ele é uma composição, tá, de outras unidades ali. O newton, ele é esse aqui, olha. Deixa eu só deixar ele em aberto para vocês verem aqui. O que é o newton? Ele é o produto de quilograma vezes metros por segundo ao quadrado, tá?
É quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é quem é o Newton, né? Então, eu estou dividindo aqui, olha. Então, aqui eu tenho um metro, olha. Do lado de cá eu teria o que? Metro vezes metro. Esse metro aqui vezes esse metro aqui, né? Mas eu posso cortar essa unidade aqui, aqui em cima aqui, né? Eu posso cortar o quilograma aqui de cima, olha, com esse quilograma aqui de baixo, olha. Né? Quem vai sobrar aqui, olha só, vai ser quem? Metro vezes metro. Vai ser metro quadrado, né? Por segundo quadrado. Então vamos ter isso aí, olha. Metro vezes metro, metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, continuando aqui na frente, olha nosso cálculo. Então, nós temos o seguinte. Opa, deixa eu só mudar minha posição aqui de novo aqui na tela, que eu acho que eu posso acabar atrapalhando aí. Olha só. Então, vamos ter que essa velocidade ao quadrado é igual a 4,776 vezes 10 elevado a, olha só, eu tenho menos 19 com menos 31. Menos 19 menos 31, certo? A subtração aí. Só que menos e menos é mais. Então, no caso, que eu tenho menos 19 mais 31. Né? 31 está positivo. Ou pode ser 31 menos 19, certo? 31 menos 19. Posso fazer isso aí. Então, 31 menos 19, 31 menos 19, isso vai dar o quê? 12. Né? Vai dar 12 positivo aqui. Ó. Então, 12. Então é isso aí, né? 19 menos menos 31 vai dar 12 metro quadrado por segundo ao quadrado. Ok? Só que isso não é, não é o valor final da velocidade. Veja que está elevado ao quadrado aqui, né? Então eu tenho que extrair a raiz quadrada que está do lado de cá, certo? Então temos o seguinte aqui, olha aqui, V, a velocidade vai ser igual a raiz quadrada, epa, vai ser igual a raiz quadrada de todo esse termo aqui, né? 4,776 vezes 10 elevado a 12 metro quadrado por segundo ao quadrado. Aí, eu continuando aí, temos que V é igual a... Vamos extrair a raiz quadrada de 4,776. Vamos lá. 4,776. Você pode pegar a calculadora de vocês, né, se vocês querem, né, verificar aí. Isso vai dar 2,18, certo? 2,18. Poderia arredondar para 2,2 também, né? 2,18, né? Eu vou arredondar para 2,2. Então, esse vai ser o valor, tá? Então, temos aí 2,2. É aproximadamente, né? Tem que usar o símbolo aqui. Estava usando o símbolo aqui em cima, né? Então, esse valor tudo aqui é aproximado, tá? Não é um valor exato, é um valor aproximado. São números quebrados, né? Então, 2,2 vezes 10 elevado ao quê? Ó, sai a base 10 para fora. E, como a raiz quadrada tem um 2 aqui, né? O índice é 2. Então, esse expoente aqui, que é 12, vai dividir por 2 aqui, né? Então, 12 dividido por 2 vai sair 6. Tá metro quadrado por segundo ao quadrado, o quê? Esse 2 que está aqui, olha, divide com um expoente, que é com o índice da raiz, que é 2, né? Só sai metro. Segundo quadrado, o expoente divide com o índice da raiz também, só sai segundo, né? Então, sai metros por segundo, né? Então, nós teremos aí, olha só, 2,2 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. Esse vai ser o que? O valor da velocidade do elétron, né, em torno aqui do núcleo. Então, é uma velocidade muito grande, né? Isso aí. Então, é 2 milhões, aproximadamente 2 milhões e 200 mil metros por segundo. Certo? 2 milhões e 200 mil metros por segundo. A velocidade imensa, né, em torno do núcleo. Certo, pessoal? Muito bem.
Então esse aqui foi um dos exercícios aqui, ele destrinchando. A gente tem ele aqui temos ele aqui no livro, né, de forma mais simplificada. Vou voltar aqui para vocês verem aqui, né? Então ele aqui atrás aqui está resolvido de forma mais simplificada, olha só. Está ele aqui resolvido, né? Ali ele tá, peguei e abri o exercício um pouquinho mais. Logo abaixo aqui a gente tem um outro exemplo, né, que a gente pode pegar também, olha, para resolver. Diz o seguinte, duas cargas putiforme, a carga 1 e a carga 2, olha só. Deixa eu só mudar mais uma vez aqui minha posição na tela, senão vocês não conseguem verificar aí, né? Ok, deixa eu pular ali para diante, deixa eu ver aqui. Isso, logo aqui. Veja bem, temos duas cargas pontiformes, né? Carga 1 e a carga 2, são fixadas num ponto A e outra num ponto B, distantes entre si, né? Por 0,4 metros, né? 40 centímetros. Elas estão no vácuo, sendo que Q1 é igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulomb e Q2, 8 vezes 10 a menos 6 coulomb. A constante do vácuo está aqui, né? Que é 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, né? Isso aqui. Determine a intensidade da força elétrica. A intensidade é o módulo, né? As carguinhas têm que ter em módulo. A intensidade da força elétrica é resultante sobre uma carga, olha, uma carga Q3 de menos 3 vezes 10 a menos 6 coulomb colocada a 1 metro da carga, olha só, a 1 metro da carga A. A 1 metro de A, na verdade, né? O ponto A, que é o ponto que está a carga 1 aqui, né? Sobre a reta AB. Ok? Então vamos analisar isso aí. Então é um ponto, né? Uma reta que essas cargas estão em cima aqui, como se elas estivessem em cima de uma reta, né? Eu queria poder colocar isso aqui de forma tracejada. Eu não sei se tem uma ferramenta aqui para riscar de forma tracejada aqui. Vamos fazer aqui, eu vou riscar aqui. Vamos pegar essa ferramentazinha e vamos fazer como se fosse um tracejado, tá? Então temos um ponto A. Então essa carga aqui, elas vão de um ponto A até um ponto B. Olha só. Só para dar parecer um tracejado, deixa eu só ir riscando isso aqui assim. Ok, a gente tem um tracejado até mais ou menos aí. Então veja bem. É, então são duas cargas pontiformes, né? A carga 1 e a carga 2, estão fixadas nos pontos A e no ponto B. Então aqui tem um ponto A aqui, olha. Aqui vai ser o ponto A. Vou colocar nesse cantinho aqui. Vamos colocar ele mais aqui. Deixa eu desenhar esse ponto aqui, olha. Então aqui temos um ponto A. Aqui teremos um ponto B, certo? O local onde essas cargas onde elas se encontram, certo? Então temos aqui o ponto A, aqui temos o ponto B. Cada uma das cargas, né, nesse ponto aí. A carga 1 está aqui nesse ponto. Vamos colocar a carga 1 aqui nesse ponto, olha. Aqui temos a carga 1 e a carga 2 está aqui nesse ponto aqui. Nesse pontinho aqui é a carga 2 que está aqui, certo? A distância que separa elas é de 40 centímetros, né? 0,4 metros a distância entre elas, né? Daqui até aqui é 0,4 metros. O problema fala. E estão no vácuo. Esse é o valor de Q1, esse aqui é o valor de Q2.
Esse aqui é o valor da constante do vácuo no ambiente onde elas estão. Então, tem que determinar a intensidade da força entre elas, né, a força resultante da força elétrica resultante sobre uma carga Q3, que vai ser colocada aqui no meio, tá? Em algum lugar aqui no meio, aqui, olha, colocada no caso o quê? A 0,1 metro, né, da carga A. Então, eu vou colocar uma carga aqui mais ou menos a 0,1 metro. Se daqui até aqui é 0,4 metro, tem que dividir em 4 partes mais ou menos essa aqui, né, para ter para esse 0,1 metro aparecer. Aí. Então, vamos pegar aqui, olha, colocar essa carga Q3, né, nesse ponto aqui. Vamos ver aqui, metade é mais ou menos aqui, metade da metade, né? Vai ser mais ou menos aqui assim que vai ter, mais ou menos aí assim, né? Que tem que estar essa carga Q3, certo? Então aqui temos a carga Q3. Essa carga Q3 é uma carga negativa, certo, gente? Olha só, é uma carga negativa, ao contrário dessas duas aqui, que são cargas positivas, olha. Essa 2 vezes 10 a menos 6, né? Essa aqui, e a de cá, o que é 8 vezes 10 a menos 6. E essa, que é menos 3 vezes 10 a menos 6. Carga negativa, certo? Então vamos analisar, né, a força que tem aqui entre essas cargas elétricas, tá? O tipo de força que vai agir aqui. Veja, como essa carga do meio é uma carga negativa, né? Como é que vai ser o tipo de força que vai existir aqui? Analisemos então isso aqui, olha. Ó, carga negativa e carga positiva. O que acontece? Essa carga de cá, o quê? Vai puxar essa força, né? Vai puxar essa carga do lado de cá, né? Tem uma força, né, que vai agir, né, sobre essa carga, olha, essa carga age sobre essa e essa que age sobre essa aqui, né? É uma ação mútua, né, de força elétrica, né, sobre essas cargas aí, ok? Então vamos ter uma força que vai sair daqui, né, nessa direção aqui, olha. Essa força aqui vai ser o quê? É a força, né, que a carga 1 implica sobre a carga 3, ó. Carga 1 implica sobre a carga 3. E aqui temos outra força, né, que é a força que a carga 3, né, vai implicar sobre a carga 1. Olha, é a força que a carga 3 implica sobre a carga 1. Elas se atraem mutuamente, né? Força de mesma intensidade entre elas, beleza? O mesmo caso vai acontecer aqui, olha. Então você vai ter uma força que é a carga 3. Você vai ter uma força que é a carga 3 aqui, olha. Vai aplicar sobre a carga 2. Acho que vou até apagar essas outras aqui, que ficou muito feinha aqui, né? Deixa eu pegar um pincel diferente aqui. Então lá, a força que a carga 1 aplica sobre a carga 3, né? E aqui é a força que a carga 3 aplica sobre a carga 1. Ah, tá lembrando que tem o símbolo aqui, né? Porque essa aqui é a força vetorial, tá apontando a direção, né? Que a força está sendo aplicada, né? Então tem um símbolozinho ali em cima. E aqui nós temos o quê? É uma carga positiva e aqui é a carga negativa. Temos agora o que é a força que é essa carga aqui, olha, que vai aplicar, né? É a força que essa carga 2 aplica sobre a carga 3 aqui, né? Ok? Então é isso aí, olha. Então aqui é a força que a carga 2 aplica sobre a carga 3 aqui, certo? Temos a ação dessa força aí. Mais uma vez aqui, né, o símbolo do vetor. Isso é uma força vetorial, certinho? E nós temos as distâncias, né? Temos as distâncias aqui, ok? Deixa eu só desenhar um tracejado aqui, ó. Fazer para baixo aqui também, né? Ó, temos uma distância 1 aqui, né? Vou chamar de D1, distância 1. A distância que a carga 1 está da carga 3, né? E temos aqui, ó, vamos chamar de D2 isso aqui. Essa é a distância que a carga 3 está, o que é da carga 2.
Então essa distância aqui, olha, o problema já fala que ela é colocada, que, olha só, a carga 3 aqui, né? Essa carga 3 que nós temos aqui, só apontar aqui. Essa carga 3 aqui, ela está o quê? A 0,1 metro da carga A, né? Desse que está no ponto A aqui. Então isso aqui já é conhecida essa distância, né? 0,1 metro. Vamos colocar aqui esse 0,1 metro. Então essa carga aqui, olha, está a 0,4 metro dali, né? Só que a carga 3 aqui, olha, que está aqui, daqui a 0,1 metro, falta o quê? 0,3 metros daqui até aqui, né? Então essa aqui é a distância do D2, né? 0,3 metros, ok? Essa é a distância que nós temos ali. A gente tem que conhecer essa distância, né, para fazer o cálculo dessa força resultante, pessoal, ok? É saber isso de forma individualizada aí. Então vamos fazer esse cálculo aqui agora. Ó, vamos calcular primeiro o quê? Essa força aqui, né? A força que a carga, né? Que a carga 1 exerce sobre a carga 3. Ou a força que a carga 3 exerce sobre a carga 1, né? Elas são uma mesma coisa, né? E vice-versa, certo? Primeiramente vamos calcular ela. A gente tem que calcular a força resultante, né, sobre a carga 3. Então eu calculo a força que a carga, eu calculo primeiramente a força que essa carga 1 exerce sobre a carga 3 e depois o que? A força que a carga 2 exerce sobre a carga 3, né? Depois a gente pega o que é ver, somar essas duas forças, né, para ver quanto que vai dar isso aí, ok? Muito bem. Então primeiramente é isso aqui, olha. A força, vou pegar uma cor verde aqui. A força que a carga 1 exerce sobre a carga 3, vamos calcular esse módulo, né? Vai ser a constante eletrostática vezes o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 3. Isso dividido o quê? Por D1, né? Esse aqui é o D1, nessa distância aqui, elevado ao quadrado, né? Sempre é isso aí, né? Então, continuando aqui, vamos substituir. Então, temos que F13, né? A força que a carga 1 exerce sobre a carga 3 é igual à constante do vácuo. Eu vou até evitar de colocar todas as unidades aqui, né, para a gente fazer um cálculo mais rápido, mais direto. Só que antes, né, de a gente fazer esse cálculo aqui, eu vou colocar esse aqui primeiro em notação científica, tá? Esse valor aqui, tá? Esse 0,1 metros, né? Para colocar em notação científica, eu tenho que colocar entre 1 e 10, né? A vírgula vai uma casa para cá, 0,1 vai virar 1, né? E vou multiplicar por 10, tá? Então, isso aqui vai ser 1, que eu vou multiplicar por 10. Como aumentou uma casa, eu tiro uma casa na base 10, tá? Menos 1 metro. 1 vezes 10 é menos 1 metro. Mesma coisa eu vou fazer aqui, olha. Vai andar uma casa para cá, então vai ficar o quê? 3, né? 3 vezes 10. Como aumentou uma casa, tira uma casa na base 10, menos 1 metro. Está em notação científica, só para substituir aqui depois. Ó, então nós temos aqui, ó, sem colocar as unidades de medida, para fazer mais rápido, né? Então temos 9 vezes 10 elevado a 9, né? Essa constante eletrostática do vácuo. Isso vezes o módulo, né? Módulo de Q1, olha só, cadê o Q1? Q1 vale esse valor aqui, né? E módulo é isso aí mesmo, né? 2 vezes 10 elevado a menos 6, né? Está positivo, continua positivo, né? O que está negativo vira positivo. Vezes a carga 3. A carga 3 é essa aqui, ó, está negativa, né? Só que o que está negativo, que quando eu quero o módulo dele, fica positivo, né? Isso vezes 3 vezes 10 elevado a menos 6. Isso dividido para d ao quadrado, a distância ao quadrado, né? No caso, d1, né? Olha só, esse d1 aqui é 1 vezes 10 a menos 1. 1 vezes 10 a menos 1. Muito bem. Vamos continuar aqui, adiante. Então, temos que a força que a carga 1 implica sobre a carga 3 é igual a... Vamos fazer a multiplicação disso aqui, pessoal. Vamos multiplicar esse número, 9 vezes 2, depois vezes 3. Ou 3 vezes 2, depois vezes 9. Tanto faz a ordem, né? Olha, se eu fizer 3 vezes 2, 6. 6 vezes 9 é 54. Então, nós temos o quê? 54. Eu vou
conservar a base 10 e vou somar os expoentes, olha. 9 menos 6, 9 com menos 6 dá 3, né? E 3 com menos 6, isso vai dar o quê? Menos 9. Não é isso? Olha, 9 com o menos 6 é 3, certo? Ah, não. Desculpa aí. 9 e menos 6 vai dar negativo, mas não é aquele valor. 9 e menos 6, com menos 6 aqui, é 3. É 3 positivo, né? 3 e menos 6, o que é menos 3. Certo? Continuo devendo 3. Se eu tenho 9 e devo 6, o quê? Eu pago 6 e continuo com 3 positivo. Né? Se eu tenho 3 aqui positivo aqui e devo 6, o quê? Se eu pagar aqui, ainda continuo devendo 3, né? Fica menos 3 ali. Ok? Isso vai dividir por 1 vezes 10 elevado a menos 1. Continuando. Olha só. Ativei a borracha sem querer ali. Então, o módulo, né, da força que a carga 1 implica sobre a carga 3. Isso é igual a, olha só, 54 dividido para 1 é 54 mesmo. Isso vezes 10. Veja que tem o que? A divisão de base 10, então temos uma subtração de expoente, né? O expoente de cima menos o de baixo. O expoente de cima, que é menos 3, menos o expoente de baixo, que é menos 1. Então, nós temos o quê? Que a força que a carga 1 implica sobre a carga 3 é igual a 54 vezes 10. Ó, menos e menos é mais. Então, nós temos o quê? Menos 3 mais 1, né? Menos 3 mais 1, ou seja, eu devo 3 e eu pago 1, continuo devendo 2, né? Menos 2. Ainda não acabou isso aqui, né? Eu posso colocar isso aqui em notação científica, que é o que a gente vai fazer agora, tá, pessoal? Vamos colocar esse valor na forma de notação científica, beleza? Então, para isso, ó, opa, pessoal, só um detalhezinho aqui, tá? Esse negócio está elevado ao quadrado. Eu acabei esquecendo de colocar elevado ao quadrado aqui, tá? A conta não acabou ainda não, isso aqui está elevado ao quadrado. Vai mudar alguma coisinha aqui, vamos ver o que, que muda aqui. 1 ao quadrado é 1 mesmo, né? Só que 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, tem um menos 2 aqui. É o sono, que agora está de noite, você tem menos 2 aqui. E ao invés de ter menos 1 aqui em cima teria menos 2, né? Tá aí menos 2. Então você tem o quê? Menos 3 menos menos 2, né? Menos e menos é mais. Então você tem menos 3 mais 2, isso vai dar menos 1. Vamos só apagar aqui onde está embaixo aqui esse menos 2, né? Vai ficar menos 1 aqui. Tá aí, ó, menos 1. Ok. Então o que acontece agora? Vamos ter que colocar isso aqui, o que? Na forma de notação científica, né? A casa, que esse aqui tem que ficar entre 1 e 10. 54 está maior do que 10, né? Tem que ficar entre 1 e 10. Então vamos diminuir a casa decimal. Avirgulando uma casa para cá. Se diminui, gente, aqui aumenta. Se aqui aumenta, aqui em cima diminui. É o inverso, tá? Veja que nesse caso aqui, olha, que aumentou, né? A vírgula foi uma casa para frente e eu tirei um aqui em cima. Aqui a vírgula está voltando, está diminuindo. Diminui, aqui soma positivo, olha. É mais um, ok? Então, vou ter que a força que a carga 1 implica sobre a carga 3 é igual a 5,4. Veja, menos 1 mais 1, que é zero. Isso aqui é o que? É 10 elevado a zero. Vocês sabem quanto que vale 10 elevado a zero? Qualquer número elevado a zero, gente, vale 1. Então, no caso, aqui, você teria 5,4 vezes 1. 5,4 vezes tudo isso aqui, olha, 10 elevado a zero, que é 1. 5,4 vezes 1 é o 5,4 mesmo, né? Então, vai dar o quê? 5,4 newton, que é a unidade padrão para força elétrica. Então, eu achei já aqui, olha só, a força que a carga 1 que implica sobre a carga 3, certo? Então, essa carga 1 aqui, né, implica essa força aqui sobre a carga 3 aí. Ok? Então, agora vamos verificar o que? A força que a carga 2 implica sobre a carga 3. Se as duas forças aqui elas forem iguais, aqui a carga ela vai ficar no mesmo lugar, né? Ela fica paradinha.
mais o quê? Se tiver uma força diferente aqui, uma vai empurrar essa carga, vai puxar essa carga com mais força para uma determinada direção, tá? Então, a maior força que a gente achar aqui, ela vai acabar ganhando, tá? E vai acabar puxando essa carga, deslocando essa carga. Ela vai produzir trabalho daí. Ok? Muito bem. Vamos continuar aqui agora. Vamos ver agora o que é a força que a carga 2 implica sobre a carga 3 aqui. Vamos lá, até pegar uma cor diferente. Vamos pegar aqui. Então, a força que a carga 2 implica sobre a carga 3. Então, mais uma vez, a gente tem a constante do vácuo, né? Elas estão no vácuo, essa carga, né? A gente tem que considerar que elas estão no vácuo. Então, a gente vai ter que a força que a carga 2, o módulo, né, aqui, né? A força que a carga 2 implica sobre a carga 3, né? O módulo da carga 3. Isso dividido, né, pela essa distância aqui, né, do d2 elevado ao quadrado. Então, vamos substituir isso aí. Então, a força que a carga 2 implica sobre a carga 3 é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes, olha só, o módulo da carga 2. Cadê a carga 2 aqui? Olha, a carga 2 em módulo está aqui, né? Olha, 8 vezes 10 elevado a 6. 8 vezes 10 elevado a 6, não, né? Menos 6. Isso vezes o módulo da carga 3. A carga 3 está aqui, né? É negativa, só que em módulo fica positiva, né? 3 vezes 10 elevado a menos 6. Isso dividido pela distância que separa, né, essa carga aqui. Tá, distância elevada ao quadrado, né? Não vou esquecer que não esqueci da outra, tá? Então, vamos colocar a distância elevada ao quadrado, que é 3 vezes 10 a menos 1, né? 3 vezes 10 a menos 1. Isso que elevado ao quadrado, né? D ao quadrado. Então, tá aí. Então, esse aqui continua. Olha só. Então, temos que essa força, a força que é a carga 2, implica sobre a carga 3, é igual a... Vamos verificar aqui o produto disso. Ó, eu tenho 9 vezes 8 vezes 3, certo? 9 vezes 8 é 72, né? De 72 vezes 3. Vamos ver aqui. 72 vezes 72 vezes 3. Isso é 216. 216. Então, nós temos 216. Mantém a base 10, né? Tem multiplicando aqui a base 10 e vamos somar no expoente. 9 menos 6, 9 com menos 6 aqui vai dar 3, né? 3 e menos 6 vai dar menos 3. Menos 3. Isso divide o quê? Para 3 elevado ao quadrado, que é 9. Mantém a base 10. Multiplica os expoentes. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2. Então, continuando aqui na frente, olha só. Então, a força que a carga 2 implica sobre a carga 3 vai ser igual, vamos lá. Olha, tenho 216 dividido por 9. Vamos fazer essa divisão aí, né? 216, quando divide por 9, isso vai dar 24, né? Olha aí. 24 vezes 10. Ó, mesmo sistema, né? Você tem aqui, olha, a divisão aqui, olha, menos 3 dividido por menos 3 menos 2, né? É o que você vai ter que ter aqui no expoente aqui, olha, menos 3 menos o de baixo que é menos 2, o quê? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar zero, né? Quando você fizer essa subtração, quer dizer, o zero vai ser depois, né? Que a gente fizer andar a casa aqui, né? Mas por enquanto aqui, olha só, isso aqui vai dar menos 1. Menos 1, né? Deu menos 1 quando fez aqui. Só que agora o quê? A gente vai ter que colocar isso em notação científica. E aqui vai andar uma casa decimal, né? Tira uma casa, olha. Diminui uma casa, vai ficar 2,4 ao invés de ficar 24, né? Tem que ficar entre 1 e 10. Então, diminui uma casa decimal, diminui 1, aumenta 1 aqui. Certo? Daí teremos o seguinte, olha, que a força que é a carga 2 implica sobre a carga 3 é igual, né? O módulo disso vai ser igual a 2,4, né? Menos 1 mais 1 é 0, né? 10 elevado a 0 é 1, e 1 vezes 2,4 é 2,4 mesmo, né? Newton. Muito bem. Olha só.
Então nós temos o seguinte, olha, que essa carga que está aqui, ó, essa carga que está aqui, né, a carga 1, puxa a carga 3, né, com uma força de 5,4 newton, certo? E a carga 3 que está aqui, o que? Puxa essa carga também com a força de 5,4 newton. Está puxando essa carga de cá, né, com a força de 5,4 newton, ok? E essa carga que está aqui também, o que? Vai puxar essa carga de cá com a força de 2,4 newton, certo? E vice-versa, né? Essa aqui também puxa. Só que a força que temos entre essas duas cargas, o que é maior, não é? É ela que vai acabar ganhando, né? A maior força que temos aqui é ela, em módulo, né? É a maior força. Então a gente vai saber fazer a subtração aqui, né, para ver a diferença entre elas, certo? E essa diferença vai ser chamada força resultante, certo? Essa diferença que a gente vai ter entre essas duas cargas aí, né, vai ser a nossa força resultante aí, pessoal. Vamos fazer o cálculo aqui. Então, nós teremos que essa força resultante vai ser a força que a carga 1 exerce sobre a carga 3, né? Essa aqui, né? A força que essa carga exerce sobre essa, menos a força que a carga que está aqui exerce sobre essa, né? A força que a carga 2 exerce sobre a carga 3. Então, vamos lá, substituindo aqui. Teremos que essa força resultante é igual, então, 5,4 newton menos, né, 2,4 newton. Então, temos que essa força resultante é igual a 3 newton, certo? Igual a 3 newton. Essa vai ser a força resultante, né? A força resultante aqui. No caso, essa carga que está aqui no meio, que ela tende a se movimentar, né, para esse lado aqui, em direção a essa outra carga aqui, né, que está mais próxima. A força de tração entre elas vai ser maior, né? A força na qual elas se atraem é maior do que a força na qual a carga 3 atrai a carga 2 e a carga 2 atrai a carga 3, né? Essa interação entre elas aqui é menor, daí, certo? Então achamos aí essa força resultante entre elas, pessoal. Beleza? Muito bem. Agora vocês vão ficar com a lista, tá? Com o exercício para resolver, da questão de número 23 aqui até a questão de número 33. Temos 9 exercícios, 10 exercícios para vocês fazerem, acho que é isso, né? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 exercícios. 11 exercícios aqui, tá? Você tem que para resolver. Pode ler o conteúdo, né? Aí para trás e resolver essas atividades aqui. Se ficarem com dúvidas, está na próxima live nossa, na nossa primeira live, né? A gente tira essas dúvidas aí, pessoal. Belezinha? Então, por hoje é só, pessoal. Ok? Então, valeu. Essa semana a gente entra daí e faz uma live, beleza, pessoal? Tchauzinho para vocês, tá?